Graça e paz, shalom, shalom, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez na leitura da palavra do Senhor, Romanos capítulo 11. Uma nova vida, a nova vida. Portanto, irmãos, pela misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, e não viva conforme os padrões desse mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possa experimentar qual é boa e agradável, perfeita vontade de Deus. O devido uso dos dons espirituais, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense em si mesmo, além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Porém, temos diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé, seja com fé. Se é o ministério, dedique-nos ao ministério, dedique com amor, fazendo com alegria. O que ensina, dedique-se ao ensino, dedique a ensinar com amor. O que exorta, faça com dedicação, dedique-se. O que contribui com generosidade, com amor, com alegria. O que preside com zelo. O que exerce com misericórdia, com alegria. Aleluia. As virtudes recomendadas. O amor seja sem hipocrisia. Odeie o mal e apegue-se ao bem. Ame uns aos outros com amor fraternal, com amor verdadeiro. Quanto à honra, dei sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Ajudem a suprir a necessidade dos santos, pratiquem a hospitalidade. Abençoe aquele que persegue vocês. Abençoe e não amaldiçoe. Alegre-se com os que se alegram e chore com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não pague a ninguém o mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não faça justiça com as próprias mãos, mas dei lugar à ira, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é quem retribuirei, diz o Senhor. Faça o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dá-lhes de comer. Se estiver sede, dê-lhes de beber, porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer o mal, mas vença o mal com o bem. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Nós vemos aqui Paulo falando sobre uma nova vida que temos no Senhor. Que quando nós oferecemos a Deus, pelas misericórdias de Deus, né, que nós oferecemos o nosso corpo como sacrifício vivo,
e agradável ao Senhor, esse culto racional, que é um culto verdadeiro, que é consciente ao Senhor, e que não viva como os padrões desse mundo, né? Mas deixe Deus transformar a nossa mente pela renovação, né? A renovação da nossa mente. Quando nós fazemos isso, nós deixamos Deus trazer a nós uma nova mente, vivendo realmente o reino de Deus. E só assim nós vamos experimentar qual é a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. E aí Paulo vem falando sobre os dons espirituais, que esses dons espirituais, você vê que ele começa a falar que nós oferecemos o nosso corpo como sacrifício vivo, e quando eu entendo que esse sacrifício vivo vem mostrando que o Paulo vai falar depois, né? Que esse é realmente o sacrifício vivo e agradável, porque a graça nos foi dada a cada um de nós, para que nós não pensamos em si mesmo além do que convém, porque hoje nós olhamos, tem vezes que nós olhamos para nós mesmos, para as nossas coisas, mas ele fala para nós não pensar em nós mesmos além daquilo que precisamos pensar, mas pelo contrário, com moderação, segundo a medida da fé que o Senhor tem dado. E ele fala que Deus retribuiu a nós, né, a medida da fé. E Deus retribuiu a nós, a cada um de nós. Assim como o corpo de Cristo é muitos membros, mas nem todos os membros têm essa mesma função. Cada um tem uma função no corpo. Aí ele fala, temos, porém, nós diferentes dons, né? E Cristo, nesse corpo, nós somos membros um dos outros. E ele fala que nós temos diferentes dons, né? E ele fala, ele aconselha, aquele que proficia com fé, né? Segundo a fé. E aquele que tem o seu ministério, dedique totalmente ao seu ministério, em amor, e aquele que ensina, dedique-se ao ensino, em amor, e o que exortam, faça com dedicação, com alegria, né? E aquele que contribui com generosidade, com alegria, com amor, e o que preside com zelo, buscando sempre a vontade de Deus em obediência, o que exorta, exerce a misericórdia com alegria. Aleluia. Glória a Deus. Então eu vejo que oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo é estar praticando essas verdades que Paulo está dizendo. Aí ele fala que o nosso amor não seja hipócrita, mas seja um amor verdadeiro que vem do coração do Pai. E ele fala para nós odiar o mal e apegue-se o bem, ele fala. E muitos outros com amor fraternal. Ame uns aos outros com o amor fraternal, com o amor de Deus. Quanto à honra, dê sempre preferência aos outros, né? E quanto zelo, não seja preguiçosos, mas seja inteiramente pronto a fazer. Pronto a fazer, aleluia. Sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. E ele fala: alegre-se na esperança e seja paciente na tribulação, né? Perseverando sempre na oração. Oh, glórias, aleluia. Ajudem a suprir a necessidade dos santos, aqueles que têm necessidade. A gente também está vendo as pessoas que têm necessidades, para que nós possamos suprir essas necessidades. E ele fala: abençoa aqueles que estão te perseguindo, aqueles que fazem o mal. Abençoe e não vos amaldiçoe. E eles falam: alegre com os que choram,
alegres com os que estão alegres, né? Alegre com os que choram, com os que choram. E tenham o mesmo modo de pensar uns com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários, amigos, humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém o mal por mal, mas procure fazer o bem diante de Deus. Essas são as palavras do Senhor. E ele fala para que nós não façamos justiça própria, mas deixamos que o Senhor faça, porque o Senhor é um Deus que é justo, que é maravilhoso, né? Porque ele fala assim: a Deus pertence, né, a vingança, e ele retribui conforme, né? E ele retribuirá conforme diz o Senhor. Se o seu inimigo tiver fome, dá de beber, né? Se e não deixe de fazer o bem. Então, isso é o que Paulo fala. Então, entendendo todas essas verdades que Paulo fala, depois dele falar para oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo e agradável ao Senhor, essa é a maneira certa de nos apresentar diante de Deus, nos oferecendo realmente como sacrifício vivo e cumprindo e obedecendo a palavra de Deus e fazendo conforme o Senhor tem nos ensinado, conforme o Senhor tem nos levado a aprender. Que essas verdades seja gravada no nosso coração e que nós possamos viver essa verdade em Cristo Jesus. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Né? E ele fala assim que nós não devemos deixar vencer pelo mal, mas que nós vençamos pelo mas vença o mal com o bem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vencer o mal fazendo o bem, amando, cuidando, dedicando ao Senhor, fazendo o bem uns aos outros e vivendo no corpo e fazendo todos e vivendo e cumprindo e fazendo, ministrando os dons que o Senhor tem nos dado a cada um de nós. Que Deus nos abençoe e que Ele faça com que essa verdade seja viva e eficaz na nossa vida, porque essa é a palavra do Senhor. Como que eu vou fazer ela ser vida em mim? É deixando que o Espírito Santo me ajude a viver esta palavra. Amém. Glória a Deus.